Boa noite, a paz, a graça a todos. Amém. Amém? Deus é bom, não é? É sim. Não é? Deus é bom, amém? Amém. Ah, sim, agora está certo. Deus sempre será bom por toda a eternidade, né? Não existe ninguém melhor do que Deus. Não existe. Abra sua Bíblia aí, se você puder, em Mateus 21, verso 12. Mateus 21, 12. Para você que está em casa nos acompanhando, como sempre, eu convido você também a abrir sua Bíblia em Mateus 21, 12. E lembrando que eu sempre uso nessa igreja uma Bíblia NTLH, né? Ontem eu passei uma prova aqui, mas Deus é bom. Vamos para frente. Vencemos. Saímos, prevalecemos. Deus é bom. A Bíblia diz que o justo é justificado. Amém, gente? Amém. Todos encontraram? Diz assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13, ele diz assim: e eles lhe disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Amém? Possa sentar em nome de Jesus? Queria fazer uma breve reflexão sobre esse pequeno texto que todos nós conhecemos, né? É um dos textos hoje usado muito pelas pessoas que escarnecem o Evangelho. Na boca deles é escarnecer, mas na boca do justo é cobrar uma postura das pessoas que pregam o Evangelho, inclusive eu me coloco nessa posição. Temos vivido nos últimos anos um contraste do que Jesus ensinou, um contraste do que Jesus pediu que fizesse. Temos trazido de volta dentro dos templos, ao invés do templo do Senhor ser usado para pegar o Evangelho, estão usando para fazer o que esses homens faziam, para enriquecer. E por isso muitas pessoas já não seguem mais o Evangelho de Cristo. Por isso as igrejas estão vazias, porque tem tirado a credibilidade das pessoas no Evangelho de Cristo, na postura dos homens sinceros, na postura dos homens de Deus que pregam a verdade. É comum as pessoas tarimbarem, ou seja, criarem, rotularem algo, uma pessoa ou um lugar pelos maus exemplos, sendo que os maus exemplos são minoria. Se você botar numa escala de 0 a 100, os maus exemplos são 10. Não são todos os homens de Deus que pastoreiam, que lideram, que fazem a obra de Deus, que pregam o Evangelho, que são pessoas mercadores da fé. São uma minoria, não são todos. Tem muito homem de Deus pregando a verdade. Mas desde o tempo de Jesus já existiam as pessoas que usavam da fé, usavam do lugar, usavam do ambiente que era propício para a oração, para vender, para negociar, para fazer de negócio a fé das pessoas. E as pessoas têm se esfriado. Jesus disse assim: no final dos tempos, o amor de muitos esfriariam. Mas ele diz antes disso, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, a maldade, a ganância, o amor das pessoas iria esfriar. Por que iria esfriar? Porque a igreja, as pessoas que se reúnem para congregar, e o templo aonde as pessoas se reúnem, eram referência de buscar a Deus, referência para se estar quando a pessoa queria encontrar ao Senhor.
As pessoas elas querem encontrar Deus quando ela pensa logo assim: eu quero orar, eu quero falar com Deus. Elas pensam logo na igreja. Vou à igreja, vou ao culto, vou a um lugar. Onde é que tem uma igreja perto? Onde é que tem uma igreja boa? Onde é que tem? Aí eu vou lá, vou fazer uma visita. Mas hoje as pessoas elas imaginam ir ao teu templo. Por quê? Porque elas ligam suas televisões em casa, seus televisores, ligam seus rádios, e o que eles ouvem é em vez de avivar a fé, mata a fé. Porque eles ouvem as pessoas venderem objetos na igreja, eles ouvem as pessoas pregarem um evangelho que não é o de Cristo, eles ouvem as pessoas fazerem a fé de mercadoria, usar o templo do Senhor para seus próprios interesses. Por isso Jesus disse assim, Jesus disse: as escrituras sagradas está escrito o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Mas ele fala: mas vocês, Jesus estava dizendo para quem? Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus disse assim: a minha casa é lugar de orar, a minha casa é lugar de buscar, a minha casa é lugar de falar com Deus, a minha casa é lugar de buscar milagres, a minha casa é lugar de transformação, a minha casa é lugar de relacionamento com o Pai. Mas vocês, fariseus, vocês enganadores, vocês ladrões e salteadores, vocês transformaram a casa do Senhor, que é casa de oração, em um covil de ladrões. E as pessoas, elas não conseguem se aproximar de Deus, esfriam a fé. Por quê? Porque elas foram lesadas, porque ela viu alguém ser lesado, ela viu alguém ser enganado. E aí ela diz: eu não vou lá não, Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você souber que um lugar as pessoas têm sido assaltadas, você vai lá? Você vai pegar lá seu celular, sua carteira e vai para aquele lugar? Você não vai. Mas as pessoas elas eram para imaginar, para pensar, para ter certeza, melhor dizendo, que a casa de Deus, a casa de oração, o lugar de falar com Deus era para se aproximar de Deus, mas elas têm medo de ir até lá. Por isso o evangelho está dessa maneira. As igrejas vazias, as igrejas, as pessoas sem fé, as pessoas sem coragem de fazer a obra de Deus, de se lançar na presença, porque são roubadas, são assaltadas. Elas vivem isso. E não é culpa das pessoas, é culpa de quem fazem isso. Mas eu digo para você que está me assistindo, que está me ouvindo, não perca a sua fé. Domingo eu preguei que aquela mulher que há 18 anos sofria com um espírito imundo, que lhe causava uma paralisia, ela há 18 anos ela ia ao templo, mesmo com os fariseus lá, mesmo com os ladrões e salteadores, ela ia ao templo. Se você quer buscar Jesus de verdade, não olhe para a pessoa que está no altar, não olhe para a pessoa que está pregando, olhe para Cristo, olhe para Jesus, porque Ele foi lá e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Você precisa da pregação do sacerdote para você orar? Você vai lá e ora. Você quer ir à igreja? Vá. Não tenha dúvida, não tenha medo. Avive a sua fé. Creia, somente creia. E o Senhor fará de você uma pessoa cheia. Jesus disse assim: ai daquele por onde vem o escândalo. Jesus diz assim: ai daquele por onde vem o escândalo. Aí Jesus dá uma sugestão bem assim: melhor seria que essa pessoa, ou seja, a pessoa que causa o escândalo, pegasse uma pedra bem grande, amarrasse no pescoço e se jogasse nas profundezas do mar. Ou seja, é melhor você morrer só do que levar as pessoas junto com você. A punição para quem desvia um pequenino de Deus, ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. E tem muita gente desviando os pequeninos, porque eles estão desfolando a lã das ovelhas. Então, irmãos, eu agradeço a Deus, porque esse lugar, ela prega, esse lugar aqui, tanto eu como as pessoas que sobem aqui, pregam Cristo,
pregam o amor de Deus, pregam que aqui é um lugar de oração e não vendem a fé, não fazem a fé de mercadoria, melhor dizendo. Então, eu agradeço a Deus, porque Deus me chamou não para ganhar dinheiro, Deus me chamou para ganhar almas. Deus me chamou para poder lutar pelas pessoas. Graças a Deus por isso. Mas eu digo a você, não perca a sua fé porque você vê essas coisas não. Procure uma igreja. Se você está me ouvindo em casa e está com medo de ir à igreja, irmão, vai à igreja. Procure um lugar, vá visitar uma, visite outra, até você achar um lugar onde Deus realmente está presente. Mas não deixe de ir à igreja. Porque Jesus alertou. Mas não foi por causa disso que Jesus proibiu que as pessoas cultuassem. Pelo contrário, ele alertou que no final dos tempos as pessoas iam se esfriar da fé. E tem muita gente em casa sem vir à igreja depois dessa pandemia, porque começaram a ver. Eu estou falando isso para vocês porque essa semana eu estava assistindo uns vídeos e eu comecei a pensar. De cada 10 vídeos que eu assisto, 8 deles são pessoas criticando as igrejas e mostrando falcatruas de líderes. Mas elas pegam uma minoria e ela rotula a igreja inteira. Não é todas as igrejas que são assim não, irmãos. Tem muita igreja, aliás, a maioria das igrejas são de Deus. A maioria prega o evangelho. Algumas que aparecem na mídia, algumas aí fazem besteira, mas não é todo mundo não. Existem igrejas que pregam a palavra de Deus. Não deixe de ir ao culto, não deixe de buscar a Deus. Você precisa estar na presença do Senhor. E não é isso que vai empatar você. Amém? Então eu queria trazer essa reflexão, aproveitar que o Ed vai pregar hoje. E eu queria falar, e eu vou estar sempre falando isso, sobre ir à casa de Deus. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Ele disse, Deus disse, foi isso que ele disse aqui no texto, ele falou assim, e ele lhe disse, nas escrituras sagradas está escrito, que Deus disse o seguinte, quem disse? O próprio Deus, a minha casa será chamada a casa de oração. É a casa de Deus, lugar de orar. Não ora em casa não, vem orar na igreja. Não dúvida. Faça o seguinte, não leve carteira, vá com a mão vazia, viu? E comece a pesquisar um lugar, mas não deixe de congregar. Não deixe de estar na comunhão. Não deixe de ir à casa de Deus falar com Deus. Hoje mesmo nós vamos orar aqui pela família. Como nós temos 2 anos e 7 meses, vai completar no dia 3. 2 anos e 7 meses orando pela família. Eu nunca deixei de orar um culto pela família. A gente vem para aqui. É o propósito da gente. Domingo, dia da adoração, e terça, culto de oração pela família. Por quê? Porque a primeira instituição que Deus instituiu foi a família. A primeira. E Deus deu ao homem o espírito de adorador. Nós precisamos adorar e cuidar da família. Nós precisamos. Essa é a base. Adão no Éden ele era adorador e Deus deu uma família a ele. É assim que faz. Amém? Vamos buscar Deus, vamos orar, falar com o Pai. Então você que está em casa, desculpa qualquer coisa. Mas eu precisava falar o que Deus colocou em meu coração. Amém? Deus é bom, maravilhoso. Tem um pessoal aí fazendo uma reunião aí esse dia 17 aí para falar do marxismo. Aí me convidaram, eu disse que eu não tenho tempo a perder com isso não. Eu vou fazer o que lá? Em vez de eu ir para lá para o marxismo, eu vou estudar minha Bíblia, rapaz, para pregar o evangelho, porque se eu pregar o evangelho, não vai ter comunista, marxista, não vai ter ideologia de gênero, não vai ter nada. Jesus mandou eu pregar, não mandou eu bater no povo não, nem criticar ninguém não. Então você que perde seu tempo indo para essa reunião, que Deus te abençoe, porque eu vou orar e ler minha Bíblia para pregar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces, Senhor, o meu coração. Tu sabes o quanto, ó Deus, eu tenho me esforçado, eu tenho vivido, meu Pai, para dar o melhor, Senhor, para o Senhor, e que eu possa servir o Teu povo, ó Deus, melhor ainda. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu começo falando da minha vida. Deus, consagra a minha vida. Deus, vem sobre mim. Satanás tem se levantado para tentar me parar. Satanás tem
tentado, Senhor, frear a minha fé, mas eu te peço, ó Pai, encarecidamente, com a força do teu poder, derrama sobre mim a tua graça, para que eu possa suportar os dias maus, para que eu possa enfrentar minhas batalhas, para que eu possa prevalecer, meu Pai, nessas pelejas, e que jamais eu me abata, meu Pai, por problema nenhum, Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem sobre nós, vem neste culto, ó Pai, como sempre, se faz presente em nosso meio, para que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, contemplar a tua glória, Senhor. Ó Deus poderoso, Deus de Israel, louvado seja o teu nome, ó Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós queremos mais de ti, queremos mais da tua presença, queremos mais, Senhor, meu Pai, teu encontro contigo. Então, Deus, em o nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder neste lugar, vem com o teu poder santo, vem, meu Pai, com a plenitude do teu Espírito sobre cada vida, meu Pai, para que possamos, ó Deus, ver, meu Pai, a tua glória descer sobre nós, ó Deus. Nós começamos esta noite, ó Pai, clamando, ó Deus, pela família. Nós começamos nesta noite levantando o clamor, ó, pela nossa casa. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, visita, Deus, a nossa família, visita, Senhor, o nosso lar. O Senhor disse na tua palavra, ó Deus, que a casa do Senhor seria a casa de oração. Eu vim aqui orar, eu vim aqui falar contigo, eu vim aqui clamar pelo meu lar, pelo lar da tua igreja, por cada pessoa que está em casa agora, por cada pessoa que perdeu a fé, por cada pessoa que está caída, por cada pessoa que está possessa. Meu Deus, vai de encontro a esse filho, vai de encontro a essa esposa, vai de encontro a esse marido, vai de encontro a esse ente querido, vai de encontro, meu Pai, e muda essa história, muda esse quadro, muda, meu Pai, e transforma essa vida, transforma esse coração. Ó Deus, eles não suportam mais sofrer. Meu Pai, estende a tua mão, ó meu Pai, estende a tua mão, ó Deus, e manda, Pai, ó meu Pai, legiões de anjos para pelejar em prol da tua família. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, faz o milagre acontecer, faz o milagre, meu Pai, e transforma, Deus. Nós precisamos ver o nosso familiar na tua presença, nós precisamos ver o nosso familiar transformado, nós precisamos ver eles, meu Pai, libertos, ó Deus, de toda sorte de pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro e liberta ele. Ó meu Pai, liberta, meu Pai, das coisas perversas, liberta do vício, liberta da maledicência. Meu Pai, liberta eles, ó Deus. Vai queimando, Pai, todo o mal, vai dissipando, meu Pai, todo o mal que está lançado sobre essa casa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, manda fogo nos demônios que tentam destruir as casas, os lares das pessoas, que tentam destruir o casamento, colocando a frieza, colocando, meu Pai, a desunião, os dados inflamados do maligno. Ó Deus, em nome de Jesus, vai passando, Pai, com o teu poder sobre cada vida, sobre cada ente querido. Ó meu Pai, faz como o Senhor fez no Egito. Ó Deus, que cada casa seja ungida pelo Senhor, que cada casa seja transformada pelo Senhor, que cada casa seja protegida pelo Senhor, que o anjo da morte não tenha poder, não tenha poder, não tenha poder sobre essa família. Meu Pai, liberta o teu povo. Meu Pai, liberta a tua igreja. Meu Pai, liberta, meu Pai. Nós precisamos ver o teu milagre descer, o fogo descer, meu Pai, neste lugar. Espírito Santo, faz a obra, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor disse para Arão, para abençoar o povo, e Arão orou, e Arão estendeu a mão,
e abençoa o povo. E a tua palavra também nos ensina, Deus, que Moisés naquele monte, quando as famílias de Israel, a caminho da casa da terra de Canaã, estavam sendo ameaçadas por Amaleque, os amalequitas vinham e destruíam as famílias e matavam o povo. E o Senhor levantou Moisés e disse para Josué: vai, peleja, vai, luta, vai, batalha, pega alguns homens e vai para a guerra, porque eu vou subir ao monte, porque eu vou clamar no monte, porque eu vou proclamar a vitória do povo. E Moisés lá em cima, com a mão erguida, e Moisés lá em cima, com o cajado de Deus, ele clamava, e o Senhor prevalecia. Mas quando Moisés cansava, o povo perdia. Mas tinha Deus naquele lugar, dois homens de fé, dois homens unidos, que pegou na mão e ajudou em oração, e ele venceu a batalha e ergueu a bandeira do Senhor na vida do povo. E o Senhor é nossa bandeira, o Senhor é nossa bandeira. E nós, como família de Deus, nós clamamos que só Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa. Só Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa. Aleluia, aleluia, Deus. Nós cremos, Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, que nós agora, Senhor, possamos oferecer ao Senhor a nossa oferta de louvor a Ti. Que nós agora possamos oferecer ao Senhor, depois de pedir pela nossa família, oferecer o que temos de melhor, o nosso coração, porque a nossa casa já serve ao Senhor pela fé. Em nome de Jesus, toma a direção, Pai, do louvor com Marilene, com Ed. Deus, que o Ed, quando subir aqui, o Senhor possa usar o teu servo como sempre tem usado, como sempre tem feito. Que ele possa, Deus, concluir, Senhor, o teu chamado. Que ele possa, Deus, concluir, Senhor, meu Pai, as tuas ordens. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida dele hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos adorar o Senhor nesta noite. E adore com fervor, e adore com alegria. E você que está em casa também faça a mesma coisa. Adore aí, busque aí, clame aí, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus.
sobre a vida do teu povo, Pai. Povo que te busca, mesmo sabendo das lutas, mesmo sabendo das dores, mesmo sabendo, ó Pai, do que vão passar pelo amor a Ti. Eles te servem, eles te adoram, meu Pai. Então enche Espírito Santo, enche esse coração sedento. Batiza aqueles que te buscam, ó Deus, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, tua presença. Eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, Santo Espírito, bem-vindo, Santo Espírito, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Só vocês, Santo Espírito. Somos inundados. Diga, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Diga, vamos provar o quão vamos provar da tua glória e Santo Espírito, Santo Espírito.
quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego pra minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer o meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, chega, vem sobre mim. Vem sobre mim com teu manto, enche-me com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, enche-me com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor sempre se faz presente no nosso meio. Que o Senhor, meu Pai, prossiga, Pai, dentro do coração, permaneça dentro do coração de cada um que aqui está, Senhor. Daqueles que nos assistem, daqueles que buscam a Tua face. Diga, Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela minha vitória. Amém? Vamos lá aplaudir o Senhor? Canta uma quantia e o povo canta as palmas. É bênção demais. Amém, gente? Eu fiz o clamor pela família porque Deus colocou algo no meu coração. Eu sou assim, eu ouço a voz de Deus, né? O Espírito Santo falou comigo: olha, você vai clamar hoje pela família. Você vai clamar hoje. E às vezes a pessoa pergunta: pastor, por que você não faz aquele clamor fervoroso, né? É porque é coisa de momento. O Espírito Santo falou: faz. E hoje também a garganta do pastor hoje foi popada, que vai pregar Ed, né, menino? Ele e o Espírito Santo hoje. Aí o pastor não vai fazer clamor, senão não prega. Amém? Pode vir para cá, Ed. A gente hoje foi, no automático, já foi programado. Amém, gente? Como sempre aqui, eu estou feliz. Todo dia eu falo: obrigado, Deus. Todo dia eu agradeço. Deus tem levantado aqui pessoas que têm tomado posição para pregar. Hoje é o Ed, na quinta é a Janine, semana que vem, seu Lucas e seu Elias. Vou botar na fita. Se vira, dá um jeito de arranjar um sermão aí. Vai orar, vai pedir a papai. Fala: Deus, fala comigo.
dobra o joelho, rala aí, viu? Bota o cara no pó e fala, pai, olha, o pastor disse que eu vou levar para uma mensagem, o senhor vai ter que me usar aí. Entendeu? É assim. Aí a gente vai deixando Deus conduzir. Aí o que acontece? A gente só aprende fazendo, amém, gente? Ninguém aprende nada na teoria sentado lá só ouvindo. A única coisa que a gente adquire ouvindo é a fé. A fé vem pelo ouvir. Mas a fé sem obras é morta. A gente tem que botar em prática o que a gente ouviu. Deus fala no nosso coração, nos dá a mensagem, a gente tem que ter coragem para fazer. E a coragem é quem capacita o homem. A Bíblia diz uma coisa bem que eu gosto de guardar no meu coração. Eu gosto muito da história de Gideão. Deus chega para Gideão quando ele sai da caverna e ele vai malhar o trigo. Todo mundo com medo e Gideão está lá no lagar malhando o trigo. Aí o anjo vem e diz, homem valente, valoroso, Deus é contigo. Por quê? Porque ele foi valente, valoroso, ele teve coragem. Ele gritou, se eu morrer, eu vou morrer lutando. E aí Deus levantou ele para libertar o povo. Levantou ele para selecionar 300 homens que livrou Israel. E Gideão, só não queira ter a bênção de Gideão, né? Ele teve 70 filhos, viu? Não queira, não. A coragem de Gideão é boa, mas a parte de filho, não. Amém? Sem mais delongas, por isso que eu já orei, já clamei, já pedi a Deus pelo Ed. Então o Ed vai chegar aqui, já vai abrindo a Bíblia, já vai pregando, tá bom, Ed? Amém, glória a Deus. Ó, vai pregar aí no esboço no celular. Aí, tá vendo? O pastor vai aprender essa também. Vou comprar um tablet para mim. Glória a Deus. Amém. Bora, gente, correndo. Bora abrir na 2 Samuel 6. Mas a palavra também hoje é curtinha. E nisso aí, eu queria, antes de fazer a leitura, não precisa ficar em pé agora não, que eu queria fazer uma pergunta a vocês antes. É óbvio que todo mundo vai me responder que não, mas vocês acham possível Deus tomar uma decisão errada? Todo mundo ficou em silêncio assim me olhando. Não é possível. Será que ele vai falar isso hoje? Não, gente. Não é possível. Não é possível. Mas vocês já olharam alguma situação em que Deus tomou as rédeas de uma forma diferente, pensou assim, por que ele fez aquilo? Aquilo é uma coisa tão... Imaginem uma pessoa na igreja fazendo as obras, correndo tudo certinho e Deus ir e matar aquela pessoa, tirar aquela pessoa dali. Você vai pensar, por que ele fez isso? Né? Você pensa logo assim, não, isso aí foi precipitado, isso aí foi errado. Mas com Deus não tem erro. Eu queria usar esse título dessa mensagem como uma pergunta, mas eu já comecei a fazer a abertura com uma pergunta, né? Mas a gente vai responder com o decorrer da palavra. E como vocês já sabem, Deus não erra nas atitudes dele. O que cabe a gente é entender as atitudes de Deus. Amém? Pronto. 2 Samuel 6. E chegando à beira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Só até aí. Só até aqui que a gente vai ler. Como é de costume meu, eu começo a ler a palavra e a gente tem que voltar, né? Tem que ir dos princípios dela, por que aconteceu aquilo, né? Eu, da primeira vez que li essa palavra, fiquei igual a Davi. Na sequência aqui diz que Davi se frustrou, ficou injuriado, ficou chateado porque aquilo aconteceu. Eu também fiquei, quando eu li a palavra logo, por
que Deus matou ele se ele estava segurando? A arca que se trata aqui não é a arca de Noé, não. É a arca da aliança, aquela arca menor. Pronto, a gente está falando sobre essa arca. Aí você pensa, por que ele quis segurar, quis ajudar e Deus matou ele ali? Oh, Deus, se você falasse, o diabo foi atrás dele lá e tentou matar ele. Era uma coisa, não é? Mas você vê de Deus logo essa atitude e você acha estranho. Mas a gente tem que partir dos antecedentes para entender por que isso aconteceu. E tá aqui, ó. Primeiro, os filisteus roubaram a arca de Deus. Essa é a arca da aliança, né? Essa arca ficou na mão deles por muito tempo. Eu só não olhei quanto tempo ficou, mas ficou por muito tempo na mão deles. E eles agiram com muita irreverência. Naquela arca, eles abriam, eles olhavam, eles tocavam. E era uma das regras que tinha. Você não podia olhar dentro da arca. Você não podia tocar na arca. Mas você tinha que transportar a arca. Tirar a arca de um lugar para botar em outro. Como é que fazia isso? Se eu não posso tocar na arca? Tinha toda um porquê. Tinha como. E ele disse como você tinha que fazer isso. Tinha algumas argolas na arca e passava varas pela arca. E você, no caso, os que podiam, né, fazer isso, podiam transportar, que eram os levitas, eles seguravam, era na vara, botava no ombro, 2 de cada lado, e levava. Era assim que se transportava. Ah, mas não pode olhar dentro da arca. Não podia mesmo não. Era outra regra. Não podia olhar dentro da arca, não podia tocar a arca diretamente. Muitos filisteus morreram por isso aí, porque eles não sabiam, tratava de qualquer jeito. E eles devolveram essa arca aí para Israel. E eles devolvendo a cidade de Israel, os israelitas ficaram muito felizes. Ficaram porque era um símbolo de vitória. Só que eles também morreram pelas mesmas imprudências que os outros tiveram. Muitos olharam, muitos tocaram. E Deus ficou irado com aquelas pessoas, porque não procuravam conhecer, não procuravam entender, desrespeitavam olhando, tocando. E aí continuou. Eles pegaram aquela arca, tiraram daquele ponto da cidade e levaram para a casa de Abinadab. Abinadab é o pai de Uzá. Que coisa, né? Ele matou logo o filho do cara, que passou 20 anos com a arca dentro da casa dele. 20 anos com a arca lá dentro. Uma observação que eu faço aqui. Uzá, ele ficou dentro dessa casa por muito tempo olhando essa arca. Observando, não sei se chegou perto, né? Não tem como saber mais. Ele ficou por muito tempo. Sabe quando você vê as coisas de Deus, trabalha com as coisas dele, mas com o tempo você vai ficando meio desleixado? Eu acho que aconteceu aqui. Tem que pregar, tem que vir tocar, tem que fazer uma abertura de culto. Eu vou subir lá de qualquer jeito, eu tô na pressa aqui, eu tô na agonia. Da primeira vez que você faz isso tudo, você se prepara. Você ora, você jejua, não. Uns 2 dias antes eu tenho que jejuar, eu tenho que orar antes de fazer aquela ministração, aquela pregação antes de tocar. Eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer alguma coisa. O tempo vai passando, você vai vindo fazer essas coisas já, não é mais a mesma coisa. Você chega aqui, meu dia hoje foi cansativo, eu tenho que subir lá correndo, tenho que fazer aquela abertura de culto. Meu dia hoje foi corrido, eu tenho que sair ali correndo e tocar. É o jeito. Eu não tive tempo de fazer alguma coisa hoje, de poder orar, de poder falar com Deus. Você vai ficando relaxado, entendeu? Eu acho que foi o caso dele. Continuando, né? Prosseguindo. Essa arca ficou 20 anos lá. E quando Davi assumiu o reinado, o trono, né? Ele quis devolver essa arca para o lugar devido dela, que era num templo em Israel. Só esqueci o nome da cidade.
ele foi devolver. E foi nessa caminhada que tudo aconteceu. Primeiro, como eu tinha falado antes, não podia tocar na arca, né? Então tinha que levar nos ombros. Davi pôs a arca numa carruagem. Carruagem, né? Não é carroça, na verdade, carroça de boi. Ele colocou e foi deixando os bois levarem. O erro já começa daí. Outro erro, né? Não se pode tocar, não se pode olhar. A arca deveria ser levada coberta. Então, ela estava descoberta. Estava em cima de bois, de qualquer forma. E foi levando. Só que nesse caminho aí aconteceu, né? Esse deslize dessa carroça. E ele, para tentar ajudar, foi segurar a arca. O erro dele está aí. Tem momentos que a gente acha que está fazendo certo, mas a gente não está fazendo. Está fazendo errado. E a gente não sabe. Mas é culpa de Deus a gente não saber? Não, tá aqui, ó. A gente não sabe porque a gente não quer. E já existiam essas regras há muito tempo. Ele não procurou saber, ou ele já sabia, e por ter ficado relaxado com esses 20 anos olhando aquela arca lá, ele achou que não ia acontecer nada. Só que aí aconteceu. Ele segurou e Deus matou ele. É culpa de Deus? Não é culpa, não. Depois dessa morte dele, as pessoas passaram a ser mais reverentes. Passaram. E o povo de Israel, nessa época, ainda estava sendo um povo tratado por Deus. Não foi um povo que ele tratou um tempo atrás e hoje ele estava só observando, não, eles ainda estavam em processo de tratamento. E foi nesse processo aí que eles observaram essa morte e ficaram com medo. Uzá, ele também já não podia tocar na arca porque ele não fazia parte da tribo de Levi. É a tribo de Levi que deveria levar a arca, transportar a arca. E às vezes, lendo assim as coisas no cru, a gente chega e faz uma leitura pequena e Deus matou uma pessoa porque ela tentou ajudar. Meu Deus, por que ele matou? Por isso que eu perguntei a vocês no começo. Vocês acham certo Deus matar uma pessoa porque estava tentando ajudar? Aí você vai ficar, não. Mas ele também não erra. O que aconteceu? Vocês têm que buscar conhecer as coisas dele. Saber o porquê ele trata a gente dessa forma. Porque ele às vezes não dá o que a gente precisa no momento que a gente quer. É porque ele conhece, ele sabe, ele já diz. Às vezes você não observou, às vezes você relaxou. E foi uma coisa até interessante que eu estava lendo na internet e olhando vídeos no YouTube e me bati com uma curiosidade que eu já tinha há um tempo. Vocês já viram que tem muitas regras na Bíblia, no Antigo Testamento, que para você não faz sentido? Muita coisa que hoje você não faz sentido isso. Por que Deus mandou isso acontecer? A gente já tem vários exemplos, mas um que é mais simples de se entender é o porquê que Deus não deixava que... Deixava não, Deus não. Ele deu a regra, né? Porque que os líderes naquela época não permitiam que às vezes as mulheres não se ajuntassem em reunião de homens, né? Ou então que no tempo dela tá mais sensível, vocês me entendem? Eu não achei uma palavra boa para dizer. Mas na época que ela está mais sensível, ela não poder estar perto de outras pessoas. Eu conversei com uma aluna minha que ela aprende violão comigo, e ela me falou que não entendia o porquê. Por que isso acontecia? E eu também não sabia. Eu achava que era uma regra sem sentido. E a gente foi olhando, e ela até encontrou a resposta. Mas, bora partir mais do princípio ainda. Essa era o primeiro povo que ele estava criando. Não existia saneamento básico, não existia posto de saúde, não existia medicina adequada. Não é verdade?
Se alguém adoecesse, não tinha como sair correndo e ir para a policlínica do George. Me dá aí minha Bezetacil. Quando eu passo mal, eu vou lá correndo. Não tinha. O que ele tinha que fazer? Deus tinha que dar regras para as pessoas seguirem. Por quê? Porque ele queria que as pessoas não morressem tanto. Por que ele proibia? Pronto, outra regra. Por que ele proibia que as pessoas comessem porco? É uma carne muito perigosa. Ela e o camarão. Tem gente que tem alergia a camarão, a pessoa come, a pessoa passa mal. Fica inchado, pode morrer. Por que Deus proíbe? Porque ele não queria ver as pessoas morrendo assim tão rápido. Ele queria guardar o povo o máximo. Então, por isso, eu acredito por isso que ele dá tantas regras a se seguir, a se temer também, porque se hoje você tem a lei é severa, a lei pune, e as pessoas já estão fazendo errado, imagine quando a lei não tem força. Então, por isso que ele tinha que dizer e punir. Por isso que ele disse a usar para não fazer certas coisas, né? Ele não buscou saber e também foi lá e fez o errado. Deus tem que punir para mostrar ao povo que aquilo está errado. Se ele não punir, não tem sentido você não fazer, né? Então, voltando para essa parte que eu comecei a falar da mulher, né? Por que ele proibia? Porque é verdade que as mulheres, quando estão em sua época menstrual, né, elas ficam mais sensíveis e mais propícias a ter doenças. Então, imagina ela no meio de uma multidão de pessoas ali. Ou até vamos imaginar assim, sangrando, enquanto está em volta de outras pessoas. Não existia OB nem absorvente também. Como é que vai ficar ali no meio daquela multidão? Então ele pede para que ela se recolhesse. Esse é o caso. A gente tem que procurar entender algumas coisas, entender por que Deus fazia aquilo. Ele pensa nessas coisas para te guardar. Não é verdade? Não coma carne de porco, porque você pode morrer. Ele está pensando em te guardar. Aí você fala, ai, por que... Pronto, outra coisa, por que ele não deixou de criar carne, então? Ele sabe que naquela época aquilo não seria bom. Mas hoje quem é que não gosta de comer uma carne de porco? Eu. Mas tem muita gente que gosta. Tem muita gente que gosta de comer camarão. Hoje dá. Porque hoje se você passar mal, ele sabe que tem um médico para te socorrer. Deus, ele tem um olhar assim para o tempo que eu acho que nunca vai compreender. Ele sabe que naquela época não é boa, no presente, no passado não é bom, no presente pode até correr tudo bem, mas ele sabe que no futuro vai ser melhor. No passado não se podia comer carne de porco, porque qualquer coisa a pessoa poderia contrair uma doença e morrer. No presente agora, ele sabe que isso é bom, as pessoas vão comer e vão se agradar. Então ele não ia deixar de criar no passado porque no passado seria ruim. Ele criou no passado porque ele sabe que no futuro vai ser bom. Às vezes, ele deixou de te dar uma coisa no passado porque no futuro ele sabe que vai ser melhor. Entende? Ele não deixou de criar as coisas. Ele criou, deu regras a serem seguidas, porque sabe que se essas regras forem seguidas, no futuro vai estar tudo bem. E a gente vai ter prazer nas coisas que a gente faz. Ele deu regras a serem seguidas por Uzá, por Davi. Eu até estava conversando com o pastor quando eu cheguei. Ele falou que o grande culpado de Uzá ter morrido foi Davi. Porque ele tinha que saber dessas coisas. E ele não soube, não procurou saber, não sei. Mas ele tinha que saber. Porque isso não tinha que ter acontecido. A gente precisa procurar saber, entender. E entender também porque Deus tem certas atitudes com a gente. Essa foi uma atitude severa, foi muito severa.
mas foi necessária. A partir dali, as pessoas passaram a temer mais as coisas de Deus. Porque foi uma coisa até que ficou meio apagada com o tempo, sabe? A pessoa começou a relaxar, viu que não tinha nada, Deus não estava fazendo nada e estava tudo bem, vai. De repente, tem uma morte. Deus matou alguém. De novo. As pessoas despertaram. Bom também é que a gente não deixe para despertar quando alguma coisa trágica aconteça. Sempre esteja vigilante. Sempre esteja atento às coisas que Deus te dá e às coisas que Deus não te dá. Se hoje Deus não me deu o carro, Deus não me deu uma moto, Deus não me deu uma casa, Deus não me deu muito dinheiro, Deus não me deu uma família, Deus não me deu isso, não me deu aquilo, é porque Ele sabe que agora eu não vou poder administrar tudo. Deus não me deu um emprego que exija muito de mim, porque Ele sabe que agora eu não vou poder administrar tudo. É muita coisa a ser administrada. Ele conhece, Ele sabe. Então, quando Ele tiver uma atitude dessas, não procura achar que Ele está errado, não, que Ele foi precipitado, não. Ele está certo. A gente viu que Ele estava certo. E quem erra muitas vezes é a gente, insistindo naquilo que está errado. Essa é uma mensagem que eu procurei assim, por conta disso mesmo. Dessa frase, será que Deus já foi precipitado em alguma coisa? Foi isso que me fez procurar essa mensagem aqui. Ela só foi uma palavra onde eu poderia me repousar assim. Mas já teve outras coisas que já me vieram à cabeça. Algumas delas eu já falei, que foi essas regras que tinham, por que tinha essas regras, o porquê que tinha essas coisas, porque que ele estava tratando o povo ainda. Ele não podia liberar tudo assim de uma vez. E Deus, Ele enxerga a gente, eu acredito que Ele enxerga a gente como se fosse um só, mas com particularidades. Ele conhece você, mas Ele enxerga a gente como um só. Porque naquela época, Ele tratava a gente como uma criança, sabia? Porque quando a criança vai fazer o errado, botar o dedo na tomada, você chega lá e fala com a criança assim de uma forma mais chatinha: tira a mão daí, não faz isso não, sabe? Aí dá uns 2 tapinhas na mão, a menina vai pra lá e não volta mais. Teve que ser um pouco agressivo com a criança, né? A partir do momento que ele vai ficando adulto, vai ficando maior, você já pode sentar, já pode explicar o porquê. Imagina você chegar para uma criança de 2 anos ou 1 ano e meio e explicar assim: filho, não bota o dedo na tomada não, porque senão você vai tomar um choque de não sei quantos volts, você pode morrer. A criança vai entender? Não vai. A partir do momento que ela começa a crescer, você pode sentar e ter uma conversa dessa, que ela começa a entender o porquê. Eu acredito que Deus tem esse olhar pra gente. No começo, Ele tinha que tratar de uma forma mais severa, de uma forma mais, sabe? E falar pouco e ser mais ativo. Hoje, Ele já pode ter uma conversa mais, mais explicativa com você, te dar mais tempo de entender. Eu acho que hoje Ele consegue fazer isso com a gente. Isso tudo, pensamento meu. Depois que Jesus veio, que Jesus fez tudo o que fez, Ele passou a ser mais, maleável com a gente. Procurar dar situações na vida da gente para a gente poder entender, poder compreender das situações no passado, para que hoje a gente possa olhar, ler, entender, procurar fazer sempre o certo. Porque hoje a gente tem a maturidade suficiente para entender esse tipo de coisa. E mesmo assim tem gente que não entende, né? Mas cabe cada um ler, entender as regras, entender o que pode, o que não pode, o que você é livre para fazer, o que você não é livre para fazer. Às vezes Deus te proíbe de alguma coisa porque Ele sabe que aquilo vai ser o melhor mesmo. Não tem pra onde correr, não. Você proíbe do seu filho sair tarde da noite porque você sabe que à noite, se de dia é perigoso, de noite fica pior. Porque é o horário que as pessoas estão dormindo, estão descansando, então a rua está mais vazia.
dar liberdade a pessoas que estão procurando o mal sair e fazer o mal. Então você não vai deixar seu filho sair durante a noite. Você está guardando seu filho do mal. Deus está guardando vocês de alguma coisa pior. Entendeu? Vamos procurar ter um pensamento mais maduro mesmo. A questões desse tipo. Amém? Então é isso. A palavra é essa. E a morte de Uzá foi uma coisa bem interessante a se ler. Essa passagem da Bíblia que conta sobre esse trajeto deles levando a arca, contando a história da arca, é uma coisa muito interessante a falar até depois, vocês entenderem. Depois vocês podem tirar muitos ensinamentos a partir dessa palavra aqui. Amém? Hoje foi um deles. E que Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Amém? Boa essa palavra. Amém? Deus é poderoso, hein? Ed estava ali, eu não tenho costume de complementar. Posso, Ed? A mensagem dos irmãos. E em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, se você quiser anotar para ler em casa, você lê. Diz assim: não põe à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos e as leis que ele lhe deu. Obedeçam cuidadosamente. Eu estava conversando com o Ed aqui, porque era a obrigação de todo rei posto no cargo, ele conhecer todos os mandamentos do Senhor. A lei do Senhor tinha que estar na mente do rei. E Davi viu os filisteus trazer a arca numa carroça e foi imitar o povo que não era de Deus. Ed falou, morreram muitos filisteus por causa disso. E Davi sabia disso. E Davi, como um líder, tinha que cuidar do seu povo. E Davi não cuidou. Por isso ele se irou, ficou revoltado com Deus, porque Deus mata Uzá. Porque a atitude foi dele de carregar a arca para uma barraca que ele tinha construído lá na terra onde ele estava morando. Então, a mensagem, a gente deve procurar entender o Senhor em vez de culpar o Senhor, né? Dizer que o Senhor faz as coisas. Amém? Glória a Deus. É essa a mensagem boa. Eu estava ali e dessa mensagem eu anotei muita coisa que eu vou meditar em casa. Eu gosto da mensagem que eu tiro outra mensagem. E eu agradeço a Deus pela vida do Ed, agradeço a Deus pela vida de todos que traz uma mensagem aqui. Eu fico feliz porque a gente está dando uma nova cara à igreja. A cara dos jovens pregando no altar, trazendo reflexões boas. Eu estava olhando a mensagem que o Ed pregou, Ed estudou para pregar. E é isso que é importante. Eu estou falando isso porque tem jovens aqui que vão pregar. Então faça isso, estude para pregar. Pega a Bíblia, procure detalhes, leia de novo, busque detalhes que Deus vai falar com você, amém? Vamos orar para casa, que é 7h38. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem feito algo nessa igreja, Pai, que tem a cada dia me alegrado. Eu tenho te pedido em oração que o Senhor levante profetas, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar neste altar, trazer a tua palavra ao teu povo. E o Senhor tem feito. O Senhor tem usado esses meninos, tem usado esses jovens da tua casa, com palavras sem meninice, com palavras sem querer aparecer, mas ligadas no teu evangelho, nas tuas escrituras. E eu agradeço pela vida do Ed, Senhor. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um de nós, cravada no coração, que possamos viver essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor vá diante de ti, e que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, e que a paz que você recebe, ela seja manifesta no seu lar, no seu trabalho, na escola, aonde quer que você vá,
e todos possam sentir a paz do Senhor através da sua vida, do seu testemunho, da sua maneira de agir. Em nome do Senhor Jesus. Deus, leva eles para casa em paz, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está em casa, um abraço. Convido você para domingo, você participar da Santa Ceia com a gente, em nome de Jesus. Para Jesus, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Essas palmas cheguem ao céu e Ele se agrade de cada um de nós. Amém. Deus abençoe.